Olá, olá a todos, uma boa noite. Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos aqui para mais uma aula secreta. E hoje nós vamos falar sobre planadores, o voo puro. Eu quero agradecer a sugestão de um dos meus alunos para uma live secreta, uma aula secreta, que é falar sobre motores. Não estou fazendo ela hoje, ela está pronta, vamos dizer, a estrutura dela eu já fiz. Mas eu não estou fazendo ela hoje porque eu não estou em casa ainda. E não estando em casa, eu não tenho acesso aos meus motores, porque eu quero mostrar os motores, quero explicar como é que é feita a coisa, tudo direitinho. Mas hoje, então, o que eu fiz? Eu preparei, então, uma live um pouco mais específica, né? Uma live que fale sobre planador, sobre aeromodelo, porque aí eu consigo fazer daqui, porque aqui, infelizmente, eu não tenho todos os recursos, né? Aliás, eu vim meio rápido nessa viagem para cá e muita coisa eu acabei não podendo trazer, foi meio na correria. Inclusive, não está sendo transmitida no Instagram, por uma razão muito simples, né? Eu estou sem o suporte do meu celular para poder transmitir também no Instagram. Mas está sendo transmitida aqui, ela vai para o Instagram depois eu publico, vai demorar um pouquinho, mas publico. E então a gente vai conseguir fazer essa aula aqui. Vamos ver quem está aqui com a gente, que já chegou. O Ribeiro estava no aguardo. Muito bom, Ribeiro. Uma boa noite para você. Deixa eu ver quem aqui. Entro em instantes. Esse sou eu dizendo que já ia entrar para o Ribeiro, né? E aqui, muito boa noite do Rômulo. Boa noite, Rômulo. Rômulo entrou hoje, cara. Rômulo entrou hoje. Se eu não estou enganado, entrou no Aeromodelistas Iniciantes hoje. Muito bom, muito bem-vindo, Rômulo. Maravilha. César Guimarães, boa noite, César. Tudo bom com você? Maravilha, cara. Muito bom. Então, eu queria, antes de começar essa nossa aula, lembrar para você isso aqui, ó, que eu vou botar na tela, para você que está assistindo e para você que está assistindo gravado, tá? Mais para quem está assistindo gravado do que para quem está assistindo ao vivo. Porque quem está ao vivo, geralmente já é aluno meu, já é conhecido. Eu chamo de aluno todo mundo que assiste às minhas aulas, porque as minhas lives quase praticamente todas são aulas, né? Onde eu ensino muita coisa sobre aeromodelismo. E a gente está em campanha para atingir os 2.000 inscritos. Cara, eu vou ficar muito contente a hora que a gente atingir esse número, porque é difícil um canal que ensina as coisas dessa maneira, que não seja para ganhar dinheiro, embora quem quiser ganhar dinheiro com isso também ganha, ter audiência. E eu tenho uma audiência razoável aqui, não são muitos alunos ao vivo, mas as aulas gravadas são super bem assistidas, dentro daquilo que eu considero bem assistidas, é claro. Claro que eu não tenho 20.000 pessoas me assistindo, nada disso, pouca gente. É 100, é 200, é 300, mas são pessoas como você, pessoas interessadas em aprender e em ser um aeromodelista de verdade, cara. Isso aí é fundamental para mim, maravilhoso, né? Incrível, cara. Deixa eu ver quem mais chegou aqui, ó. O Ribeiro, cara. Boa noite, Ribeiro. Um prazer tê-lo aqui comigo. Muito bom mesmo. Bom, então, por conta disso que eu acabei de explicar, que a gente está tentando alcançar os 2.000, nós estamos perto já, viu? Está faltando pouco, cara. Está faltando uns 300 aí. Eu queria te pedir, então, para dar o seu like. Se você não está inscrito, se inscreva no canal, tá? Divulgue o canal, compartilhe meus vídeos, compartilhe tudo o máximo que você puder. Agora, o mais legal de tudo, cara, é que se você não está inscrito ainda, está me assistindo aqui, porque a live hoje está aberta, mas se você não está inscrito, se inscreva, cara, se inscreva na aula secreta. Por quê? Porque você, ó, quem está inscrito na aula secreta, quem daqui está inscrito na aula secreta que está assistindo aí? Escreve sim aí para mim, faz favor, para eu saber. Escreve aí, quem está inscrito na aula secreta, escreve sim aí nos comentários. E vocês que estão me assistindo ao vivo aqui. Olha lá, ó, o Rômulo está inscrito, maravilha.
E quem está inscrito como Rômulo, e com mais pessoas que vão escrever ali agora, daqui a pouco, aqui, ó, Rômulo disse sim, o César Guimarães disse sim. Essas pessoas que estão inscritas, eu pedi para a gente ter um exemplo aqui. O que acontece? Ela recebe o link em casa, cara. Recebe por e-mail o link da aula. Meia hora antes da aula, o link chega lá no e-mail dele, é só chegar lá, clicar, ele já está aqui, pronto para entrar na aula. Olha que facilidade, né, cara? E mais coisas, né? Qualquer coisa a mais, links, promoções que eu resolva fazer, que nem a Black Friday, eu mando lá também primeiro, tudo que eu consigo fazer antes. Eu andei mandando, não sei se todo mundo que está aqui está inscrito ou não, mas eu andei mandando até as aulas que eu estava incluindo no curso antes da Black Friday. Né? Andei colocando tudo isso nos cursos, né? Porque não é só um. Então, cara, é muito bom você estar inscrito, é muito bom eu ter teu contato, porque eu posso me comunicar com você e mais. Eu criei hoje, né? Não sei se vocês perceberam, eu criei a comunidade de aeromodelismo @daioaero. E lá estão todos os grupos que eu quis colocar, que são grupos ainda abertos. E lá tem meus alunos dos cursos e meus alunos daqui. Tá todo mundo ali. Então, quem quiser receber as notícias antes, saber as coisas antes, cara, e também eu posto algumas coisas lá. Ultimamente eu não tenho postado, porque eu ando bastante ocupado, tive que fazer essa viagem, tenho postado pouco, né, no Rios, no Stories e também vídeos de aeromodelos, mas eu sempre posto, né? Então, quem tá inscrito ali acaba recebendo mais coisas até do que eu posto. Embora ultimamente, como eu disse, eu não tenho conseguido postar muito nem ali nos grupos. Mas estão aqui, vamos continuar para frente aí, vamos tocar, que cada dia eu vou tentando melhorar mais aqui o nosso canal. E agora, então, chegou aquela hora de eu explicar para você o seguinte: a gente vai começar essa aula que é sobre planadores, tá? E nós vamos ver no meio da aula alguns vídeos, né, conforme eu for explicando sobre planadores de rádio controle, né, e até de planadores normais, que eu posso vir a falar aqui. Então, o que vai acontecer? Eu vou rodar alguns vídeos, vou mostrar algumas coisas, e vocês vão assistindo, vão aprendendo e vão prestando atenção na aula. Por quê? Porque lá no final, eu vou colocar um link aqui, não tem nada demais no link, tá? É um link sobre a pesquisa, sobre a qualidade da aula. É isso que eu quero. E nessa pesquisa tem meia dúzia de perguntas, menos de 1 minuto você responde tudo, cara. É super fácil. E responde assim, alternativas, né? Acho que tem uma ou duas coisas para escrever, mas é coisa pouca. E aí, uma das questões é: o que você gostaria de aprender na aula secreta? E aí você pode dar sugestão, como o nosso amigo deu sugestão a semana passada. Não sei se ele está aqui, eu não sei se foi o Ribeiro, se foi o César, deixa eu ver quem mais está aqui. O Rômulo não foi, mas pode ter sido o Ribeiro, pode ter sido o César, ou pode ter sido uma outra pessoa que deu a sugestão sobre motores. Então, já está pronta, está programada, e provavelmente, vamos ver se na semana que vem eu já consigo fazer. Beleza? Então, vamos começar, então, a nossa aula de hoje sobre planadores. O voo, cara, mais puro do aeromodelismo. Quer você acredite, quer não, é o voo mais puro, não só do aeromodelismo, mas do voo em geral. Eu sou piloto de planador também, tá? Hoje eu já praticamente não voo muito, mas, cara, é um voo insuperável, não tem nada a ver com o avião a motor. Um voo realmente insuperável, tá? É uma coisa assim deliciosa. É voar com o vento. Vamos para o próximo. Então, aqui, ó, o que é, na verdade, um planador, né, para a gente entender? Eu acho que é importante você olhar essa figura, porque um planador, ele tem absolutamente tudo que um avião normal, um aeromodelo normal de radiocontrole tem, e mais algumas coisas. Quer ver? Vamos detalhar aqui para você aprender. Bom, é claro, como todo aeromodelo, ele tem
uma fuselagem, tem um leme, tá? E tem um profundor e um estabilizador. Aqui está tudo em inglês, então está escrito empenagem, né? Empenagem é esse conjunto da cauda, que contém o profundor, o estabilizador, o leme fixo e o leme móvel, tá? Então, isso é um planador, ele tem isso aí. E esse planador, você percebe que a cauda é em T, né? A gente chama isso de cauda em T. Faz alguma diferença num planador em relação a um avião com motor a explosão? Faz. Sabe por quê? Porque no avião com motor a explosão, uma cauda em T como essa é mais complicada do que uma cauda normal com o profundor estabilizador aqui na parte de baixo. Sabe por quê? Porque quando o profundor estabilizador está na parte de baixo, ele pega o cone de vento da hélice, principalmente se for um monomotor. Então, você tem comando mais atuante, mais rapidamente de profundor. Olha só. Aqui não faz a menor diferença, porque o que vai fazer isso aqui funcionar é a velocidade que o planador vai tomar no chão quando rebocado. Porque ele não tem, essa é a grande diferença, ele não tem motor. Tá vendo aqui, ó? Ele não tem o motor na frente. Bom, o que mais que a gente tem no planador que tem no avião? Tem a asa, a fuselagem, a empenagem, que é o conjunto profundor e leme, tá? Tem aileron direito, aileron esquerdo, como você pode ver aqui, como qualquer aeromodelo de 4 canais, tá? Então, aqui nesse caso, até o momento, a gente tem aileron um canal, leme um canal, profundor outro canal, temos 3 canais. Mas notem que tem mais uma coisa aqui, ó. Temos o spoiler, ou freio aerodinâmico. Drive brake, está escrito aqui. É o spoiler ou freio aerodinâmico. O que acontece? Um planador, um aeromodelo, né? Grande. Eu tenho um amigo que tem aeromodelo de 6 metros, planador. 6 metros de asa. Agora, imagine numa pista de aeromodelismo, um planador com 6 metros de asa. Sabe o que tinha 6 metros de asa? O meu avião, cara, de verdade, que eu fiz em casa. Ele tinha 6 metros de asa. E esse amigo meu tem um planador com 6 metros de asa. Então, o que acontece? Quando ele vem para pouso, ele é um planador grande, ele tem uma grande inércia. Então, ele precisa de uma pista maior que o normal. O celular não para de fazer barulho aqui, rapaz. Que coisa. Mas vamos lá. Então, quando ele vem para pouso com um planador de 6 metros de asa, o nível de sustentação de um planador, para ele vir para pouso, o que ele tem que fazer? Ele tem que perder altitude. Para perder altitude, você pode baixar o nariz, mas aí você ganha velocidade. E não pode ganhar velocidade, senão você atravessa a pista. Concorda? E não vai para o chão. Então, o spoiler, o que faz? Ele está em cima da asa, assim, ele faz isso, ó. Ele levanta. Então, você está vendo aqui na figura o spoiler, né? Os dois, ó, tem um de cada lado da asa, no meio da asa. Ele levanta, ele freia e ele descola a camada de ar nessa área atrás dele. E quando ele descola a camada de ar, o que acontece? O planador perde um pouco de sustentação. É, porque o resto da asa continua dando sustentação. Então, a hora que ele perde sustentação nessa faixa, ele vai ganhar mais velocidade na vertical para descer, sem ganhar velocidade na horizontal. Olha a diferença. E o spoiler ainda segura, além de fazer ele descer, ainda segura o avanço, não deixa que o avanço seja muito mais rápido, né? Mesmo que ele baixe o nariz. Então, essa é a função do spoiler no planador. Mas, Adail, isso existe também em avião de verdade? Existe. Vou botar a blusa, pessoal. Eu estou aqui no litoral e, por incrível que pareça, eu não sei como está aí na cidade de vocês, se vocês não estão no litoral, deve estar um calorão. Aqui está um frio bem razoável, um vento gelado. Passou o ciclone, onde eu estou aqui não afetou nada, teve um ventinho, mas sobrou um vento gelado aqui, muito bom. Eu não é que não lembrei, cara, foi uma correria, eu não consegui trazer, mas eu fiz um planador, né? Vocês sabem disso. Eu sou apaixonado por planador. Eu fiz um planador, eu já tenho planador, aí eu fiz o mesmo planador com asas desmontáveis, elas separam no meio para poder trazer para cá
para levar na praia e jogar contra o oceano, porque o vento vem de lá durante o dia, né? E aí o que acontece? Esqueci, não trouxe. Mas eu ainda vou trazer, ainda vou filmar para vocês verem. Então vamos lá. Bom, continuando então aqui, eu estava falando do drive brake, né? Do break. Break, literalmente é um freio aerodinâmico. Ele aumenta a velocidade na vertical de descida e diminui a velocidade de penetração na horizontal. É para isso que ele serve. Tem ainda o trem de pouso, como qualquer aeromodelo, tem trem de pouso. Agora, note, os planadores que são usados em competição, o trem de pouso é retrátil. Então, essa roda, ela recolhe também. O cockpit aqui na frente, então o piloto vai bem aqui na frente. Por quê? Porque a gente tem um problema de centro de gravidade no planador. Às vezes precisa pôr chumbo aqui na frente, para que o peso aqui na frente seja compatível com o peso aqui da parte de trás do planador, né? Para o centro de gravidade ficar correto. Isso é um planador. Eu acho que nunca ninguém detalhou para vocês um planador dessa maneira, né? E eu espero que vocês estejam gostando. Vamos para frente, então. Ó. Próximo slide. Olha o que eu escrevi aí. Ó. A filosofia do voo sem motor. Cara. Quem aprende a voar de planador, entende o vento. É, cara. O planador, essa figura que está aí, não é de um planador radiocontrolado, é de um planador de verdade. Vocês notaram a asa? Ela está para cima, tendo um diedro forçado, digamos assim. Isso aqui é a flexibilidade da asa do planador. Os planadores, assim como até os aviões comerciais grandes, têm uma flexibilidade, os pequenos também, têm uma flexibilidade de asa, porque se não tiver, quebra. Então, precisa ser flexível, né? Então, a filosofia do voo sem motor é você manter o planador, o aeromodelo voando, sem ter um motor na frente tracionando. E como é que você faz isso? Eu vou explicar para você daqui a pouquinho como é que isso funciona, como é que dá para a gente fazer isso, tá? E aí, um exemplo. Eu já voei, para vocês terem uma ideia, num planador idêntico a esse aí, no Chile, em cima dos Andes. Cara, é louco, hein? Rapaz, eu sou piloto, mas eu vou ser sincero, em cima de montanha, você voar com um treco desse, eu quase vomitei. Sinceramente, eu quase vomitei. É extremamente turbulento, mas por outro lado, tem muita corrente de ar ascendente, então dá para voar lá em cima, né? E planador, cara, atinge grandes altitudes. Você não tem ideia. A gente acha que planador, né? Mesmo aeromodelo, voa abaixo os cambal. Planador de verdade, assim, chega a 10 mil metros de altitude, até mais. Aí o cara já tem que subir aí nele, entrar nele para voar, preparado, ou com um trajezinho pressurizado, ou então com máscara de oxigênio, para colocar a máscara a partir dos 3 mil metros, que é quando falta oxigênio para a vida. Aí você tem que pôr máscara, porque o que acontece? Quando você passa de 3 mil metros de altitude, o seu cérebro precisa do oxigênio, o oxigênio não vem, você não percebe, você pode ter a alucinação ou simplesmente apagar. Já imaginou apagar um treco desse sozinho lá em cima? E se ele continuar sozinho, porque ele pegou uma corrente ascendente violenta, ele vai subir até você morrer e você vai morrer. Vai morrer por falta de oxigênio. Então você tem que estar equipado com isso para voar planador. Não sei se você sabia disso. Se não sabia, fique sabendo. Tá? Todos os aviões comerciais são pressurizados, mantém dentro do avião a mesma pressão e oxigenação de até no máximo 3 mil metros, só para você ter uma ideia, tá ok? Vamos para frente. Vamos lá. Tipos de planadores. Então, cara, planadores, cada um deles, olha que legal que eu escrevi aí, tem um jeito diferente de conversar com o vento. Porque você precisa conversar com o vento para voar, senão você não voa, né? Então a gente tem planador de lançamento manual, planador de competição, planador de acrobacia, planador elétrico. Daqui a pouco eu vou mostrar isso daí em detalhes para vocês nas próximas, nos próximos slides. Agora,
Veja bem, eu estou falando de planador de radiocontrole, tá? É claro, não existe um planador de lançamento manual de verdade. Planador de verdade de competição existe. Eu mesmo teve uma época que eu filmei um campeonato brasileiro de planadores. Eu devo ter isso filmado em casa até hoje, só que é em Super VHS ou VHS. Existem planadores de acrobacia. Vocês já viram a acrobacia de planador? Planador de aeromodelo e planador de verdade, de radiocontrole de verdade, tá? Planadores elétricos, tá? Aeromodelo e planador de verdade. Vocês já viram isso? Existem planadores elétricos hoje de verdade, dispensam, então, no caso, o reboque do aeromodelo, né? E, além desses planadores, além do planador elétrico, eu nem coloquei aqui porque é raríssimo, mas já está ficando mais comum. Tem o planador com motor a jato. Ele fica em cima da cabine, não em cima da cabine, atrás da cabine, no centro de gravidade da asa, né? Ele fica instalado ali e ele sai para fora quando você dá o motor para decolar. Quando você está voando, já está na altitude que você quer, você recolhe, como se fosse um trem retrátil, como a bequilha, que você põe a roda do planador, você põe para fora e põe para dentro também, quando você está voando em altitude. Para quê? Para ter um melhor rendimento, o planador ficar mais liso. Era um modelo? A mesma coisa. Então, já existem aeromodelos também com motorzinho a jato para tirar do chão e depois o planador recolhe tudo e acabou. E agora eu tive uma informação recente que foi lançada nos Estados Unidos, um motorzinho a jato desse tamanho aqui, ó, minúsculo e com uma potência muito grande. Eu não lembro o nome agora, mas já foi lançado lá. Muito bom para pôr em planador também, né? Planadores de competição em aeromodelo. Você já tinha visto? Olha aí, ó. Eu trouxe essa foto para você conhecer e saber que existe competição de planador radiocontrolado. E existe competição de planador lançado à mão também. Existe tudo que é tipo de competição. Eu vou mostrar para vocês aqui, à medida que a coisa for andando, que tudo isso é possível. Então, cara, eu vou dizer para você que o planador, quem aprende a pilotar num planador, pilota qualquer coisa, tá? Quem aprende a pilotar de verdade num Paulistinha, pilota qualquer coisa. Por quê? Porque são dois modelos que exigem muito do piloto, tanto do piloto de radiocontrole quanto do piloto de verdade, tá? Então, quando você aprende no modelo básico da coisa, você já imaginou você conseguir voar sem motor? Se você consegue fazer esse troço voar sem motor, você consegue fazer qualquer coisa com o motor voar. É claro que você tem que se adaptar a tudo, mas é muito mais fácil, entendeu? Quando você sai de um modelo mais simples para um modelo mais complexo, a sua adaptação é muito mais fácil, porque você já tem uma experiência excepcional de pé e mão, que a gente chama, que é leme e profundor, aileron e profundor, leme, aileron e profundor, porque tudo isso, para você voar direito, tem que estar coordenado. Fazer uma curva, isso é um vício que o aeromodelista tem. Ele faz curva só com aileron. Está errado, cara. Sabe por quê? Porque você erra toda vez o pouso, porque você faz a curva só com aileron. Porque a hora que você está fazendo a curva, se você fizer com aileron e leme, porque o leme ele não faz isso, ó, ele faz isso aqui no avião, né? No aeromodelo. O aileron não faz isso? Faz, né? Então, olha, imagine, você está aqui fazendo uma curva de aileron. Você faz a curva, você percebeu, ó, ela saiu da tela. Você entrou em curva, ela vai fazer, mas ela saiu da tela. Por quê? Porque nessa curva aqui, não tem ninguém falando para esse aeromodelo fazer isso. Só está falando para ele fazer isso. Então, quando ele faz isso, ó, ele escorrega, ele derrapa. Percebam, ó, ele derrapa para lá. Ele não faz isso aqui e vira. Não, ele derrapa, ele escapa. E isso, pessoal, anotem aí. Para qualquer tipo de aeromodelo, é fundamental você coordenar leme e aileron na hora do pouso. Por quê? Porque aí você vai fazer uma coisa
que todo aeromodelista, que todo piloto de aeromodelo deveria saber fazer, que é terminar a curva de aproximação, aquilo lá a gente chama de girar a base, né? Terminar a curva de aproximação aqui, ó, bem no meio da imagem aqui, tá vendo, ó? Bem no meio da pista. E sabe por que geralmente o pessoal escapa da pista e depois tem que voltar? Porque só faz a curva no aileron. E aí, o aeromodelo, o planador, o aeromodelo a motor, o que for, derrapa. Derrapou, você perde o eixo. Então, por isso que é importante fazer usando com coordenação. Como é que você faz uma curva bem feita? Aileron, leme e profundor. Profundor, Alex? Sim. Aileron, leme e profundor. Porque o profundor, você não está aproximando? Se você está aproximando, você tem que fazer uma curva mantendo a altitude. Você não pode fazer uma curva descendo. Por quê? Porque se você fizer uma curva descendo, você vai descer antes da cabeceira. Você vai chegar no chão antes da cabeceira, tá? E às vezes, ou seja, você não consegue chegar à pista. Às vezes você acha que está fazendo a curva perfeita e tal, e quando você vê, você está tão baixo que você vai ter que dar motor, retomar voo, aí bagunça todo o pouso, entendeu? Porque 90% do pouso está na aproximação. Olha isso, cara. Isso é avião de verdade e aeromodelo também, tá? Então, por isso que você tem que fazer direitinho a curva lá de aproximação, ela deve ser feita direitinho, a girando base, sempre na mesma altitude, na mesma altura do solo, tá? Você faz. Aí, quando você termina, você tem que terminar uns 20, 30 metros antes da pista. Aí sim você tira o motor, todo o motor que você precisar tirar, e aí você entra em descida e aí você vai pousar, tá certo? Você vai pousar direitinho. Se você não fizer isso, a chance de você descer demais e ter que dar motor, e aí bagunça toda, aí se perde a concentração do pouso, aí acaba pousando lá no fim da pista, porque você deu o motor demais e vai por aí. Então, por isso que tem que ser tudo coordenado e bem feito. Não adianta só aprender na prática. Tem que saber na teoria o que você tem que fazer. Beleza? Vamos para frente. Tudo porque eu mostrei para você aqui competição de planador, hein? Por quê? Porque competir com planador significa voar, decolar, voar e pousar. Tudo tem nota, tá? Algumas competições não, é só o voo, mas não digo a grande maioria, mas tem competições que são inteiras, né? Que implicam em tudo, decolagem, voo e pouso. A grande maioria tem só deixa o planador atingir um ponto, né? E a partir daquele ponto começa a contar o tempo de voo e tal. Mas em aeromodelismo eu acredito que é mais simples se você fizer o modelo completo, tá ok? Vamos lá. Planador escala. Nós falamos de vários tipos de planadores. O de competição, falamos de lançamento manual e outros, e mais um ou dois atrás aí que eu não me lembro. Mas tem esse aqui que é o escala. O planador escala, o que que significa? Ele é um planador, geralmente ele é grande e ele é réplica do modelo real. Isso que você está vendo aí é um modelo real, mas existem planadores idênticos de radiocontrole, tá? Por que que eu coloquei o modelo real? Porque fica melhor de ver. Daqui a pouco eu vou mostrar para você uma réplica também, tá? De um modelo real, só que aí eu mostro a réplica, tá? Para você ter uma ideia de como é isso. Aquele planador que eu mostro no início dessa apresentação, ele foi copiado também de um planador real. Ele também é uma réplica. É um planador, então, em escala. Não sei se aquele é em escala perfeita, mas geralmente, quando tem competição, o cara às vezes faz realmente tem competição, inclusive, de modelo escala, né? Voador, não escala estático, escala voador. Então o cara faz direitinho, desse jeito que você está vendo aí. Lindo esse planador, né? Olha que coisa maravilhosa. E é parecido com aquele da figura do diagrama que eu mostrei para vocês, porque olha lá a cauda, ó, a empenagem lá, a cauda em T. Tá? E você está percebendo que ele está aqui, ó, com um negócio vermelho aqui, ó. Ele está aqui com o air brake aberto. Ele está com o air aberto. A foto está parada, mas provavelmente ele está terminando o pouso aí.
tá? Porque o airbreak está aberto, para frear ele na corrida de pouso. Legal, né? Show demais, vamos lá. Olha aqui, ó, planador térmico. É um outro tipo de planador. O que é isso? É um planador de grande envergadura também, e ele aproveita aquele calor que o sol bate no chão, aquece o chão, e o chão aquece o ar e o ar sobe, tá? Então, ele aproveita isso, o ar, a corrente de ar que sobe do chão, porque o chão está quente, tá? Então, chão muito aquecido, corrente de ar ascendente. Você tem que achar essa corrente de ar para voar com um planador térmico. Qual é a grande dica? Vê onde os urubus estão. Vai lá. Vê onde os urubus estão voando. Se eles estão voando e subindo, vai lá. Você vai voar com eles. Eu já voei muitas vezes com urubu. Só tem um problema. Tem que saber a hora de sair dela para não ganhar altura demais e perder o planador. Né? Vai ficando pequeno, você começa a perder o controle e mistura com os urubus lá, dependendo do planador, né? Aí complica. Dependendo da quantidade de urubus, né? Realmente o negócio complica. E você percebe nitidamente que eles, os urubus, eles têm sensores térmicos. Então, eles procuram exatamente pontos mais quentes na atmosfera e vão lá e começam a girar. Por que eles começam a girar? Porque eu não disse que são correntes. Então, são algumas massas de ar, né, que sobem. E essas massas de ar, geralmente, elas são aparentemente parecidas com um círculo. Então, eles ficam ali, você pode ver que eles ficam rodando. Eles ficam rodando, e olha aqui a minha mão, ó, ganhando altura. Por quê? Porque a corrente de ar está subindo. Qual é o outro jeito de se detectar a corrente de ar? No planador, porque você está dentro do planador de verdade, você não tem como saber isso. Ou você tem um sensor térmico, ou você tem um sensor de subida. E o planador tem isso, ele tem um variômetrozinho, né? Que mostra quando o planador está subindo e quando o planador está descendo. Ele tem um ponteiro assim que dá 1 metro, 2 metros, 10 metros por segundo, geralmente é em pés, né? Estou falando em metros porque é mais comum aqui para nós. E para descer também, ele mostra. Então, se você entra, você está procurando uma corrente, está voando. Aí o variômetrozinho começa a marcar para baixo, cara, sai fora, vai procurar uma corrente ou um outro lugar, porque geralmente o planador ele voa de corrente de ar ascendente a corrente de ar ascendente e viaja assim, viu? Nos campeonatos de planadores existem viagens que são programadas para o planador fazer, tá? 100, 200, 300, 400 quilômetros, ida e volta, e tem que voltar e pousar no mesmo lugar. E o único jeito de conseguir isso é tendo a percepção da atmosfera, ou seja, estudando meteorologia, bom para aeromodelista estudar também, é bom, e entendendo as formações de nuvens, em que nuvem você deve entrar, em que nuvem você não deve. Entrar, que eu digo, é chegar perto dela, não é entrar nela não, tá? Você nunca sabe o que tem dentro de uma nuvem. Pode ter gelo, pode ter neve, pode ter chuva lá dentro só, pode ter correntes ascendentes e descendentes cisalhantes. Isso significa o quê? Que se um avião entrar na nuvem errada, ele pode ser cortado ao meio, só para você ter uma ideia. E era o modelo a mesma coisa. Então, o planador térmico se utiliza dessa variação de temperatura do ar ao redor de uma massa de ar quente que sobe. E é assim que a gente navega com o planador também aeromodelo. Você vai, ganha altura numa massa de ar, aí percebe que está muito alto, você sai, vai para outra, perde altura, encontra outra, e voa e sobe, ganha altura de novo, e fica de olho sempre nos urubus, né? Como eu tinha dito. Vamos para a próxima aqui. Olha só. Pessoal, isso é um planador térmico. E a menos que eu me engane, isso aqui é uma réplica de um planador antigo. Só que, é claro, eles não fizeram em escala perfeita, tá? Ele é um planador vintage, porque ele é copiado de planadores muito antigos lá do passado, tá? Então, olha o tamanho desse planador, que coisa linda, né? É maravilhoso, né? Vamos combinar, né? Não tem muito o que falar. Planador de encosta. Olha,
O vento é o combustível. O planador de encosta é o seguinte, você pode perceber, deixa eu ver se eu tenho a outra, olha, deixa eu ler primeiro para você o que está aqui, ó, para a gente explicar. Encosta em inglês é slope, tá? É inclinação. Então, o planador sobre colina com vento visível pelo movimento da vegetação. Então, quando você vai voar em encosta, você vai numa encosta onde você está vendo lá, ó, na foto. Vamos passar para a próxima. O vento é o combustível, legal, né? Olha a foto aqui, ó. Você está percebendo que o cara está mais alto do que lá embaixo? Está percebendo que tem lá embaixo? Tem um lá embaixo, né? Ele está aqui em cima. Então, olha, se você olhar aqui na a vegetação, aqui ela está, olha essa aqui, ó, no cantinho. Ó. Deixa eu ver se você, não sei se você vê meu mouse aí, bem aqui no cantinho, ó, no canto esquerdo da foto, para mim, aqui olhando de frente, tem um matinho curvado para trás. E o cara com o planador ali pronto para jogar no sentido do vento contra. Porque aí o que acontece? O vento vem de lá, daquela região mais baixa, e sobe aqui. Quando ele sobe aqui, você joga o planador sobe com o vento, ganha altura. Cara, eu já fiquei, sinceramente, sem mentira nenhuma, eu já fiquei quase 3 horas voando assim. Eu desci de medo de acabar a bateria. De medo. Tem lugares que a gente voa, que aqui no litoral tem um pessoal que assiste minhas lives, que é da região de Peruíbe, dessa região aí, que tem encosta, tem vento do mar. Então o cara joga o planador lá e voa pra caramba, meu. Então, o planador de encosta, o vento é o combustível. Não pode ser frio, pode. Geralmente a gente acaba voando isso aí. Esse é um problema, né? Ainda mais para mim que já tenho assim uma certa idade, né? Praticamente uma criança ainda. Eu vento gelado. Cara, geralmente a gente vai voar isso aí quando tem muito vento. E quando que tem muito vento? Geralmente é no inverno, cara. Inverno, primavera, é um vendaval. Aqui no litoral tá um vendaval do caramba, do mar para cá, gelado, tá? E é claro, você vai lá soltar o modelo, tem que se embrulhar. E aí você joga o seu aeromodelo e acaba ficando horas ali, porque o mais difícil do voo de encosta, você sabe o que é? Pousar. Onde você pousa? Num lugar que não tem pista. Onde você pousa? Você tem que pousar. Então, geralmente, a gente não gosta de levar planadores grandes. Eu tinha um planador de 1,5 m e hoje eu levo um planador de 1 m, 1 m e pouco nada quase para frente, para voar em costa, porque é pequenininho. E qualquer canto ele entra. Aí a chance de pegar num galho, numa coisa, afundar a asa e tal, é menor. Já voei com planador de térmica, né? E encosta, então, nossa, fica maravilhoso o térmico, porque ele é grande, tem asa grande, né? 2 metros de asa. Então aí é maravilhoso. Só que na hora de pousar, meu amigo, a chance de você pegar um graveto e você pegar um matinho, uma arvorezinha, né? Como vocês estão vendo aqui, ó, nessa foto, você pode olhar que tem uns matinhos aqui, né? Ó, do lado esquerdo também, para cá também tem. Tem uns matinhos aí, para trás também tem. E onde você vai pousar? Para trás. E você não está vendo atrás, né? Então, você tem algumas alternativas de pouso. É difícil explicar para você o que é melhor. Vai depender muito de você, da turma com quem você anda, do regulamento de voo de encosta que os caras fizeram. Mas como é que você pousa um planador em encosta? Ou você vem voando baixo, a favor do vento, e a hora que passar a encosta, você enfia ele no chão, que é complicado, né? Você não está vendo quem está lá atrás. Tem gente que acha que isso é o correto. Eu, particularmente, não gosto. Tá? E a outra maneira de pousar é você vir voando alto, passar por cima de você e vir para pouso perdendo a altura lá de trás. Tem gente que não gosta. Por quê? Porque assim como esse está de costas, tem mais, às vezes tem seus amigos ali voando de costas e você está pousando pelas costas dele. Mas por outro lado, você está fora da encosta.
Aí fica um pouco mais fácil de pousar, você está vendo a região de pouso, você pode levar o planador onde você quiser. O que é certo? O que a sua turma decidir. O que o pessoal que estiver com você lá resolver que é melhor, você vai ter que fazer. Não faça nada que todo mundo não resolva. Última vez que eu fui voar, eu fui com o pessoal novo e para mim, tá? Eu pouso dos dois lados, mas eu achei que era mais confortável pousar passando por cima e voltando e pousar. Pô, levei uma dura do pessoal, pô. Eu esqueci de perguntar para eles qual era o padrão deles, né? Então a gente tem que perguntar qual é o teu padrão de voo quando você é novo ali, né? Eu me esqueci, eu fiz um padrão que, porque assim, eu analiso na hora o lugar como é que ele é. Então, se ele tem um vento muito forte, cara, você vir queimando o chão a favor para pousar, cara, eu tenho um pouco de receio, porque também você pode pegar as pessoas, né? Ele vem muito rápido e não dá tempo de se desviar. Esse troço voa mais de 100, 150 quilômetros por hora, voa muito rápido. Aliás, eu não sei se você sabe qual é o aeromodelo mais rápido do mundo? Qual é o tipo de aeromodelo mais rápido do mundo que atingiu velocidade de voo de até 860 quilômetros por hora? Isso medido, auferido, auditado, tudo direitinho? Você sabe? Você tem alguma ideia não, do que seja? E aí? Escreve aí para mim. Tem ideia do que seja? Escreve aí para mim. Eu até diminuí a tela aqui para mim agora. Tem mais gente aqui, cara. Legal. Foi bom dar uma paradinha aqui agora para ver vocês. Muito bom. Vamos ver, vamos ver. Sim, sim, sim. Todos escreveram sim. Deixa eu ver quem está aqui agora. Boa noite, galerinha. Aqui em São José dos Campos, vamos muito planador de costa. E o último que construí não foi bem um planador, mas um Jarte sem motor? É isso mesmo? Jarte? Eu fico em dúvida se está escrito certo ou errado, né? Ou um jato sem motor, né? Deixa eu ver o próximo aqui, ó. É o... Sou de São José dos Campos também. Ele escreveu aqui porque alguém deve ter escrito que é de São José dos Campos aqui. Então, vamos lá. E vamos voar. Daí o mestre, legal. Estou morando em Rômulo Rodolfo. Estou morando em Lagoa Santa, Minas Gerais agora. Então, Rômulo, pelo jeito, morava em São José dos Campos. Bora voar com a gente. É perto, ele falou. Olha aí, ó. Legal. Deixa eu ver aqui. O ônibus espacial descia sem motores. Poderia ser considerado um planador? Eu considero. É difícil considerar a nave espacial um planador, mas realmente ele se comportava como um planador no pouso, tá? Ele se comportava assim, como um planador no pouso, né? E é aquela história, claro, tem muita tecnologia envolvida, ele não podia errar o pouso, porque ele não tinha motor para remeter, né? Então tinha que chegar no lugar certo, direitinho, né? Bem legal. Mas me escrevam aí, por favor, nos comentários, vocês estão me assistindo aí. Qual é o modelo de aeromodelo mais rápido do mundo? Que atingiu, acho que foi 860 quilômetros por hora, alguma coisa assim. Escrevam aí para mim, por favor. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês para comprovar. Vamos ver, hein? Estou aqui entrando na internet para ver. Vamos ver se vai acontecer. Deixa eu ver aqui qual é o modelo mais rápido do mundo. Nossa, já mudou, cara. Já mudou. Vixe, Maria, só que não está falando aqui qual é o aeromodelo, cara. Deixa eu ver se aqui aparece em algum lugar. Nananana.
Olha, cara, que loucura, já mudou. O aeromodelo mais rápido do mundo, ele era um planador, pessoal. Ele era um planador, cara, tá? Ele era um planador. Pode uma coisa dessa? É jarte mesmo. Eu não estou lembrando o que que é jarte, cara. Eu não estou me recordando nesse momento aqui. Explica aí para nós, por favor. Bota aí por escrito. Bom, mas era um planador. Ele tinha atingido 860 quilômetros por hora. Mas eu tive vendo aqui agora que teve uma asa Zag, olha isso, que atingiu 1.500 quilômetros por hora. Eu achei um absurdo, né? Mas vamos acreditar. Mas eu vou pesquisar isso depois, tá? Vou pesquisar isso depois. Bom, mas vamos voltar aqui para a nossa aula que eu estou gostando muito. Eu estou gostando muito. Vamos lá. Espero que vocês também estejam gostando. Então, esse é um planador de encosta. Ele usa o vento que sobe, o vento vem na encosta, bate, sobe, como combustível para voar. Ah, cara, esse aqui é legal, hein? DLG, Discus Launch Glider, tá? É o piloto lançando o planador à mão em um movimento circular. É como, sabe aqueles caras que lançam disco em Olimpíadas? É mais ou menos a mesma coisa com o planador. Aqui tem eu coloquei aqui como é que chama? O link, mas eu já estou com esse vídeo aqui, já está aqui, eu vou passar ele para vocês agora. Se eu não estou enganado, é esse daqui. Deixa eu remover isso aqui daqui e vamos colocar aqui. Ó. Deixa eu só chegar aqui na página e soltar o vídeo. Olá, pessoal. Esse sou eu com o DLG, num campo de futebol na frente do local onde eu trabalho, na hora do almoço. Então, o bacana do DLG é isso, né? Você pode, num espaço qualquer que você tenha, mesmo sem vento, se divertir um pouco. É só ir na área aberta e girar o braço, né? Dá uma olhada nisso, pessoal. Esse estilo de lançamento, acho que é a coisa mais legal que tem do DLG, né? Eu gosto de saber como que se lança o avião, como é que faz ele voar. São detalhes importantes, né? E como não tem vento, você faz isso muitas vezes. Algumas dicas importantes. Quando você vai lançar o avião, o teu braço tem que ficar lá atrás de você. Ele é a última coisa que você vai terminar de girar. Então, depois que você torceu todo o seu quadril, o teu braço vai para frente. É sempre interessante manter o braço reto, não fazer uma encurtada. Não é com o braço que você vai fazer isso. Então, você gira e continua como se você fosse continuar girando. Você quase cai. Outro detalhe importante é que o avião tem que subir. Tá vendo que ele dá aquela subida para frente, né? Só que isso você não faz jogando ele para cima. Esse é o comando normal do Profundor. Eu estou mexendo no canal 2. E essa é uma chave de mixagem, tá? Nesse caso, pode ver, essa chave abaixa ou levanta o Profundor. Isso é interessante para o DLG. Tem controles que tem um esquema certinho, não tem que fazer essa gambiarra que eu fiz, né? Então, a minha gambiarra é o seguinte, eu ponho o dedinho ali atrás, no barbante, e puxo. Quando você lança, você está com a mão esquerda no rádio. Então, esse botão tinha que estar do lado esquerdo. Como eu não tenho o botão ali, eu improvisei com essa cordinha. Então, estou com o profundor para cima. Lanço o avião. Pum, assim que eu lancei, eu abaixo o profundor. É assim que o avião sobe, tá? Então, você lança ele no horizontal, porque você está girando no horizontal. Se você mudar para cima, o sentido da rotação, você acaba perdendo a altitude, né? Essa é outra coisa bacaníssima do DLG, né? Que é você pegar o avião quando ele está voando. Aprender a pousar é uma coisa muito importante. E com o DLG, todo lançamento vira pouso. Então, o número de pousos que você faz é muito grande. E isso dá tranquilidade para você poder voar e não ter medo de estragar o avião quando vai aterrissar, né? Agora, um lançamento completo, né? Então, você lança o avião e você fica no plano, uma condição normal, voando com ele para lá e para cá, né? Então, você tenta manter ele numa posição estável, você lida com turbulência, você tenta entender o que é não perder altitude.
E você também aprende a posicionar o seu avião para o pouso, né? E quando você não pega ele na mão, é claro que você vai conseguir aterrissar ele com tranquilidade na grama, né? Mas o bacana é poupar ele desse tipo de queda. A acrobacia também é uma coisa muito legal de fazer com o DLG. Então, quando você lança ele com velocidade, você pode fazer loopings, qualquer maluquice que você quiser, né? O voo fica mais curto, porque você tem que manter a velocidade, né? Bom, eu acho que já deu aí para Parece quase uma montanha-russa, né? a Então, gente ter uma ideia, né, do que é isso, né? Muito legal. Gostei muito de ter encontrado esse vídeo, né? Deixa eu até entrar aqui. Tá? Esse vídeo é do Aeromodelismo é assim, tá? É um vídeo do Aeromodelismo é assim. Vamos dar o crédito aqui, porque, afinal, a gente está usando, então precisa dar o crédito aqui na nossa aula, ok? Então é isso aí, pessoal. Olha que legal, né? Vocês gostaram desse? Eu curti demais. Eu estou com vontade de fazer um treco desse aí agora também. Me deu muita vontade. É que eu tenho tanto aeromodelo que eu não estou conseguindo nem voar tudo que eu tenho. Eu estou lá com o meu Sukhoi para reestrear e não consegui ainda. Aliás, o aeromodelo que eu fiz durante as aulas para fazer o curso Como Construir um Modelo de Balsa já voou. Eu ainda não coloquei o vídeo para ninguém ver, porque não tinha ninguém para filmar. E eu consegui filmar com uma câmera aqui em cima do meu boneco e ficou muito ruim, porque a câmera não tem, a gente não consegue, não tem zoom. Então não ficou legal, só pegou o pedaço do pouso, da decolagem. Então eu estou esperando voltar lá em casa e voar de novo para poder fazer isso aí, tá? Maravilha, cara. Vamos lá então. Vamos ver o próximo aqui agora. Planador elétrico, cara. Esse planador que eu fiz também durante a aula, tudo direitinho aqui, durante várias aulas, né, nas aulas que eu chamava de mão na massa, foram 50 mãos na massa, eu gastei acho que umas 40 por aí para fazer esse planador inteirinho, ao vivo, na frente de vocês, tá? Na frente dos alunos que assistiam. E esse planador eu fiz então com as asas que se separam, justamente para trazer aqui na praia. Por que que eu coloquei o motor? Porque eu não tenho mais quem me reboque. Quando eu era mais novo, a gente tinha uma turma bem legal. Infelizmente, essa turma foi parando de voar, ou então foi conversar com os parentes lá em cima, né? E aí eu perdia os meus amigos que rebocavam. Eu tenho o Piper, né? O Piper meu vocês já devem conhecer, que eu já mostrei inúmeras vezes. Piperzinho com motor 26 ou motor elétrico, ele está agora. Mas quando ele tinha um motor 26, a gente rebocava o planador de 1 metro e pouco com ele. Um barbante e fita crepe amarrada, assim, punha o barbante, olha, isso é super fácil. Põe o barbante em cima do canopy ali, da ponta do planador, uma fita crepe, tá? Amarra lá no avião, reboca, ele aguenta, reboca no chão, sobe. Quando chegou na altura que você quer, tudo que o cara do planador tem que fazer é mergulhar. E o avião continua voando. Quando ele mergulha, a fita crepe sai e o planador está livre lá em cima. Só que eu não tenho mais quem faça isso para mim, né, que me reboque. Então eu resolvi colocar nesse planador que eu fiz, que é um Daydream, transformei ele num motoplanador, mudei a asa, coloquei servos dentro das asas. Na verdade, eu coloquei aileron, porque ele não tem aileron originalmente, tá? E tirei o diedro, ele tem dois diedros, ele tem o diedro principal e o diedro de orelha, esse da orelha não tem mais, só tem um diedro. Então ficou um planador meio rápido para voar diferente. E ele tem hélice dobrável, tá? Com um motor pequeno na frente, tá? Então o motor do motoplanador elétrico é só para subir. O resto, cara, você desliga a hélice, pum, dobra para trás, fica aerodinâmico de novo e voo puro, tá? Tranquilo, voo puro, cara. Vamos achar aqui, tem um vídeo aqui que mostra, deixa eu ver onde é que ele está aqui, que
Deixe-me ver, que ele mostra o elétrico. Está aqui. Vou compartilhar, então, com vocês. O planador elétrico na decolagem. O vídeo está dizendo sobre um campeonato de planadores F5J, de Alexandre Cruz. Tá? Também é do aeromodelismo, é assim. Mas, na verdade, é um comentário que duas pessoas ficam falando o tempo todo, mas a introdução é com um planador elétrico. Então, assista aí. Deixa eu mostrar para você. Deixa eu colocar aqui na tela. Retirar esse aqui da tela, colocar esse na tela. Então, vamos lá. Deixa eu colocar para rodar o vídeo e vocês vão poder assistir aí o elétrico. Vamos lá? Aí, vamos voltar de novo agora com a tela cheia. Presta atenção na hélice do planador lá. Com isso, a gente evita que alguém puxar com o outro modelo ou você correr mesmo puxando ele. Olha, agora vai o detalhe ali, mostrando o detalhe, o motor está ali na frente. E aí, galera, eu sou o Marcelo Vieira, do site aeromodelismoeassim.com. E hoje eu estou aqui com o Alexandre. Podemos já tirar daqui, parar de compartilhar, porque realmente aí já é a entrevista sobre esse campeonato, né? Mas vocês viram que interessante o elétrico? Ele tem uma hélice que é dobrada, o meu também tem, ela é dobrada. Quando você dá o motor, ela abre e puxa o planador. Então, subiu. Ali você viu que ele não fez um voo muito legal. Por quê? Porque ele não estava numa encosta e, pelo visto, pelo céu ali, não tinha uma nuvem, não tinha um urubu, não tinha nada ali indicando uma corrente de ar ascendente. Porque esses elétricos, geralmente, eles são com 2 metros de altura, de asa, de envergadura, não de altura. E aí eles são usados em térmicas também. Dá para usar de qualquer maneira, mas em térmica é ideal para um planador de 2 metros. Então, usa ali na térmica, tá certo? Então, esse é um tipo de planador bem legal também, onde você elimina um aeromodelo para te rebocar, né? Como os planadores de verdade. Vamos para frente, então. Cara, escala. Lembra que eu falei de escala e realismo? Dá uma olhada nesse planador dessa foto aqui, cara. Essa foto aqui é de um site vintage. Eu vou até olhar ele para dar o crédito aqui para ele. Deixa eu ver aqui, enquanto vocês vão vendo a foto aí, deixa eu ver como é que chama esse site. hangarvintage.com.br, voo à vela. Então, está dado crédito aqui ao hangarvintage.com.br, tá? /voo à vela, que é o proprietário, então, é o proprietário não, é onde essa foto se encontra, então está dado crédito para ele aqui também. E olha que legal esse planador, cara. Ele é um planador muito parecido com aquele que eu mostrei no início. É claro, ele é mais vintage também. Esse é um planador asa alta, aquele lá era um planador asa média. Ele é asa alta, ele tem a cabine. O camarada fez no capricho. Se você olhar aí, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui a tela, mas eu acho que não consigo. O cara fez um capricho, tem até o piloto lá dentro, a pintura direitinho, então você vê que é diferente daquele que está aqui atrás, ó. Aqui atrás a gente tem um planador aeromodelo, que não é cópia de coisa nenhuma, tá? Foi criado para ser um aeromodelo. Esse aqui é uma cópia de um aeromodelo real, de um avião real, de um planador grande, é uma réplica do modelo real. E está pousado aí numa pista de grama com um garotinho, provavelmente deve ser dele ou do pai dele, né? Provavelmente do pai dele, esse lindo planador. Olha que planador lindo, cara, maravilhoso.
E se você prestar atenção, você pode ver que esse planador, ele não tem nenhuma marca nas asas mostrando que tem airbrake. Por quê? Porque ele é vintage, ele é antigo. Airbrake é uma coisa mais recente em relação a esse planador aí, tá ok? Show, né? Aqui, os de competição, que eu já mostrei para vocês, tem um link do YouTube aqui, mas eu não sei se, deixa eu ver se esse link não, eu não sei se eu estou com ele aberto aqui, mas eu vou entrar aqui na minha, deixa eu ver se a minha preparação de aula está aqui. Isso, ela está aqui, deixa eu chegar aonde tem o link, e aí eu vou clicar nesse link e vou abrir para a gente ver exatamente, está aqui, achei. Então, vamos abrir aqui, campeonato de planador. Por aí, está pagando aqui, né? Skip. Pronto. E aqui, de novo, na verdade, eu vou ter que compartilhar com você, mas aqui, na verdade, está tendo um campeonato, sim, mas é um campeonato de, como é que chama? É um campeonato de planadores de lançamento manual, cara. Olha que legal, vamos lá. Poxa, campeonato de planadores, está aqui, ó, compartilhar. Deixa eu ver se você já deve estar vendo. Sim, você já está vendo. E, eu sem querer parei de compartilhar. Só um minuto. Vamos voltar lá. De novo. Vou parar ela aqui. E vamos voltar e compartilhar novamente. Essas coisas acontecem, né? Ainda mais ao vivo é uma maravilha para a gente cometer erros, né? Faz parte. Compartilhar. Então, eu vou soltar aqui o vídeo, você vai ver que é uma competição de campeonato de planadores F3K. Não sei exatamente o que significa isso nesse tela. Percebeu que jogaram vários planadores lançados de mão ao mesmo tempo. E são planadores que planam muito, né? Então, está aí o campeonato acontecendo desse tipo de planador. E parece que eles estão numa região meio com encosta, né? Olha o pouso aí. Aliás, eu quero comentar sobre isso daqui a pouco, tá? Sobre pegar o planador na mão. Olha só. Lançamento. Olha como sobe, pessoal. Olha como sobe. Porque isso é planador, não só de lançamento manual, mas é planador de lançamento manual de competição. Eu queria que mostrasse o tronco aqui, vamos ver se vai mostrar, para a gente ter uma ideia do relevo aí. Se tem alguma encosta, se está próximo de alguma encosta ou não. Mas olha como voa bem. Olha lá. Tá vendo aí? Acabou. Então, parar de compartilhar. Também é um vídeo do aeromodelismo é assim. Então, estamos dando crédito aqui também para ele. É um vídeo do aeromodelismo é assim. Tá ok? Bem legal, né? Sobre pegar o planador, eu quero deixar uma experiência que eu tive em fazer isso. Eu nunca mais fiz na minha vida. Sabe aqueles óculos de, não sei se vocês estão acostumados com esse jargão, com esse óculos de motorista da Cometa? Aquele óculos assim que ele é meio ovalado para baixo, que assim, eu estava com um desses, eu uso óculos com grau, ele tinha grau, eu estava voando meu planador. E vi um sujeito fazer isso, não sei onde, não sei se foi em vídeo, sei lá onde foi. Faz muitos anos isso, eu fui pegar o planador. Só que assim, para pegar o planador, eu voando, fica muito difícil. Nesse caso, o planador voa bem devagar, porque ele é um planador muito leve. São planadores que pesam 100, 200, 300 gramas. Isso aí. São planadores de competição, muito leve. Já o planador que eu estava era exatamente o Daydream, sem aileron, só com leme e profundor. Tá? E aí, eu pedi para um amigo pilotar para mim enquanto eu pegava. Tá? E esse planador veio
E eu não tinha como fazer as duas coisas, fica muito difícil, né? Porque é um planador grande, 2 metros de asa. E ele veio, eu pus a mão e eu ia pegar, eu não sei o que esse meu amigo pensou, ele deu um toquinho no profundor, o planador, puxa, que estava aqui, pulou a minha mão e deu no óculos. Rapaz, me cortou aqui, toda a volta começou a sangrar tudo isso aqui, e eu quase caí de costas, quase desmaiei. Tal a pancada que eu tomei, tá? Porque é uma coisa que talvez não pesasse 1 quilo, mas que veio para pouso ali por baixo a 80, 90 quilômetros por hora. Então, um treco desse, até atingir nessa velocidade, cara, é uma marretada, é um murro. Eu tomei um murro nos 2 olhos, no olho, né? Só ainda bem que me protegeu, senão eu teria ficado cego. Tá? O óculos me protegeu, não quebrou, não sei como, porque sei, é que ele bateu e resvalou, né? Porque o óculos ele não é reto, ele é curvado, ele bateu e resvalou. Então não aconteceu nada mais sério, mas eu não aconselho ninguém a fazer isso. Deixa o modelo no chão. Ah, mas estraga. Deixa estragar. Leva para casa e conserta. Evita de fazer isso, porque não é brincadeira. Isso podia ter me custado a vista. Olha só, um dos olhos. Que coisa mais séria, né? Então não faça isso não, é besteira, é falta de segurança, tá? Bom, quadro resumo então aqui dos planadores de um modo geral. Modalidade de voo, tá? Tem o térmico, tem o de encosta, tem o lançamento manual, tem o escala, tá? E tem o elétrico. Isso aqui eu coloquei aqui, mas na verdade não tem muita função, é um diagrama, eu teria que ter colocado um diagrama, mas eu não tive acesso a conseguir pôr aqui. Mostrando fuselagem, asa, leme estabilizador. Na verdade, desculpa, coloquei aqui errado, tá? Por quê? Porque eu já mostrei isso aqui para vocês, tá? Tá lá no início. Foi o primeiro slide que eu mostrei para vocês. Vamos voltar lá. Não custa, né? Já que eu coloquei aqui, só para lembrar. Tá aqui, ó. Olha o diagrama aqui, tá? Esse é o diagrama mostrando toda a estrutura do planador que eu já mostrei no início da aula para você, né? Vamos lá para frente de novo, que não terminou ainda, porque tem mais um slide, se eu não estou enganado, e talvez eu não tenha deixa eu ver aqui, ó. Ajuste de centro de gravidade. Isso aqui é importante saber. Por quê? Porque o centro de gravidade, ele é marcado em 30% da corda da asa. Então, se tem a asa aqui, você vai dividir vai dividir a asa, tem 100% de comprimento, tá? Então, digamos que tenha 10 centímetros de comprimento. Então, 3 centímetros do bordo de ataque para trás é o centro de gravidade dessa asa. Então, todo aeromodelo tem que se equilibrar ali, porque ali é o ponto em que tem a maior pressão de ar que vai fazer o aeromodelo subir. É a resultante do voo. Então, você tem que pegar o planador por aquele ponto e ele tem que ficar estável, tá? Eu já dei vários exemplos desse em várias aulas minhas, né? Então, anotem isso. Qualquer modelo, o ponto do centro de gravidade é marcado em 30% da corda da asa. O que é a corda da asa? Envergadura é o comprimento da asa, a corda é a largura da asa, tá? Então, 30% da corda da asa. Se a asa tem 10 centímetros de largura, 3 centímetros do bordo de ataque para trás, você marca ali o centro de gravidade. É ali que você tem que fazer o peso e balanceamento do teu aeromodelo, tá ok? Deixa eu ver o que mais que temos aqui. Olha, antes de entender motores, entenda o vento. Legal, né, cara? Antes de entender motores, entenda o vento. Planador ao longe, fase central, isso eu escrevi aí para mim, mas uma coisa que não tem necessidade nem de se mostrar, porque vocês viram até agora. Agora, o que tem necessidade mesmo de fazer é isso que eu vou pedir, que eu pedi para vocês, né? E estou pedindo mais uma vez, né? Que coloque, então,
para mim, ou entre aí, deixa eu ver onde é que está isso aqui, que eu deveria ter colocado aqui em algum lugar esse link. E não estou encontrando o link. O link está aqui, mas eu preciso colocar ele para você. Espera só um minuto aí, deixa eu ver se ele está aqui. Está aqui. Achei o link. Ctrl C. Vou colocar aqui para vocês. E esse link ele está também na descrição do vídeo. Ctrl V. Esse link está aí para você fazer, se chama formulário de avaliação da aula. Tá? Eu queria que vocês me avaliassem a aula por esse formulário e, se possível, sugira, por favor, sugira para mim títulos. Isso eu gostaria de aprender. Tá lá uma pergunta para você fazer isso, tá? Deixa eu ver, o Rômulo, ele escreveu umas coisas aqui, nós não terminamos ainda, né, a nossa aula, isso aqui eu estou dizendo para vocês, mas estamos aqui conversando ainda. Tá? Meu primeiro aeromodelo, final dos anos 90, foi um modelo da Mobral Modelismo, era um Drifter 2. Eu mesmo montei, tinha apenas 2 canais. Maravilhoso, parabéns, Rom. A Mobral, cara, tinha excelentes aeromodelos e hélice, cara. Na última aula que eu dei aqui, eu balanceei uma hélice da Aerobras, demorou acho que meia hora para eu balanceei ao vivo, tá? Ao vivo. E veja bem, peguei uma hélice da Mobral, coloquei no balanceador, não precisei mexer em nada. Ela estava balanceada. Eu tenho hélice da Mobral até hoje. Eu tenho hélice da Aerobras até hoje, tá? Eu uso. São hélices muito boas, são de madeira, tá? Bem legal. Muito bom. Professora Daí. Aí ele escreve assim, ó, planador JART refere-se a um popular aeromodelo planador de alto desempenho para encosta. É um slope soaring, legal. Não conhecia eu não conhecia, eu não me lembro desse nome, é JART, né? Então é um planador, é um slope soaring. Maravilha, cara. E tá aqui então, pessoal, ó, o link está aqui nos comentários. Acessem o link, façam esse favor para vocês e para mim. Para vocês, porque você pode escolher, você que está assistindo gravado, assistindo ao vivo, pode até escolher ou sugerir um assunto para que eu possa explicar para você na próxima aula, né? Legal, né, cara? Na próxima, numa outra frente, porque o pessoal vai sugerindo, eu vou anotando, né? E depois a gente vai fazendo as aulas com aquilo que está anotado. Ok? Então, é importante, é muito importante, cara. E é tão importante quanto a aula, é importante que vocês preencham esse questionário aí, tá? Para fazer essa avaliação. E agora, é claro, eu não posso deixar de agradecer vocês e também de lembrar que nós estamos em plena Black Friday, cara. Eu estou vendendo. Intere seu aeromodelo com sucesso, faça seu aeromodelo, aprenda a construir seu aeromodelo de balsa e como construir do zero o seu primeiro aeromodelo, que na verdade vem 2 aeromodelos, vem um básico de Deprom e um outro de radiocontrole em Deprom. Esse é o curso. Na verdade, o curso é para construir o primeiro aeromodelo, que é uma coisa muito básica, um planadorzinho de mão. Mas aí eu acrescentei mais essa. E tem um outro curso que se chama Como Construir Seu Aeromodelo de Balsa, ó, né? Onde ensina a construir de balsa, que é a matéria mais clássica para a gente, dos aeromodelistas, né? Que é um curso separado, é vendido separado, mas eu fiz o seguinte, nessa Black Friday, eu coloquei lá dentro. Inclusive, quem tinha comprado o curso anterior está tendo acesso a esse outro curso sem precisar comprar. Está dentro do primeiro curso. E tem o segundo curso, então eu costumo dizer que essa Black Friday é 3 cursos em 2. E o segundo curso é Intere seu aeromodelo com sucesso, onde a gente tem, que é vendido separado também, que é onde a gente tem um curso vintage, onde você vai me ver muitos anos mais novo, tá? Porque eu faço isso há muito tempo,
muito tempo mesmo. Só de aeromodelismo eu tenho mais de 60 anos. De vídeos de aeromodelos, eu acho que comecei nos anos 80. Tá? Nos anos 80 eu tinha, inclusive, uma produtora de vídeos que se chamava Hangar Vídeo, quem é mais antigo deve lembrar, e era anunciado na Esporte Modelismo, e lá eu fiz o primeiro e único vídeo completo que eu saiba do Brasil sobre entelagem. Né? Inclusive tem uma passagem interessante, eu fui numa loja de aeromodelo, o cara entrou com um Extra 300, naquela época era o Tchan, né? Lindo, mas assim, cara, de babá, né? Maravilhoso, super, hiper, mega, giga, bem entelado. Cara, eu não me contive, né? Falei, viu, como é que você chama? Fulano. Pô, cara, parabéns, entelagem maravilhosa, né? Excepcional, na minha cidade, o cara era da minha cidade. E, excepcional, tudo. Meus parabéns, sensacional, mas como eu tenho um curso disso, né? Eu não falei isso para ele, mas eu falei para ele, olha, eu gostaria. Aí eu fiquei querendo saber quem que ensinou o cara a fazer isso, né? O cara é muito bom para ensinar isso aí, né? Aí eu virei pro cara e falei, viu, mas então, aí com quem você aprendeu a fazer isso, cara? Pô, nossa, sinceramente, difícil ver um aeromodelo tão bem entelado assim. Ele olhou para minha cara, botou o dedo assim no meu nariz e falou, com você. Falei, nossa senhora. Aí eu esqueço, né? A gente esquece, você está ali. Eu só era modelista, eu vou numa loja de aeromodelo e esqueço do resto. Aí eu virei para a prateleira e estava lá para vender. Na Big Planes, que era do João Paulo, amigo da gente, estava lá para vender o curso, né? 2 fitas VHS, estava lá o curso à venda. O cara comprou o curso e aprendeu a entelar com aquilo. Olha que maravilha. Isso sim é uma prova, pena que eu não conheço, não lembro mais quem foi, não sei. Gostaria muito de um depoimento ou de entrevistar ele. Se ele estiver assistindo isso aqui gravado ou ao vivo, me avisa, por favor. E ele aprendeu comigo, olha que interessante. Então, esse curso, ele é vintage, ele é antigo, só que o conteúdo dele é sensacional e é atual, porque ensina a entelar com filme termorretrátil. Tá? Além disso, eu pus, dentro desse curso também, eu coloquei como regravação toda a entelagem do estiquinho, que é do outro curso, coloquei toda a entelagem do planador, que eu fiz ao vivo, que acabou virando aula também, né? Tudo junto nesse Intel Esfera Modelo com Sucesso, com o título Regravação. E, claro, não é regravação da mesma coisa que eu fiz, mas são gravações mais novas, comigo assim, né? Desse jeito já, de aeromodelos mais novos que a gente fez, né? E ensina também a entelar. Então, o camarada vai ter a oportunidade de aprender como se entela uma asa, na verdade, meia asa, porque entelar os dois lados é a mesma coisa. Eu entelei, mas não quis colocar lá. Vai aprender a entelar asa de planador, vai aprender a entelar asa de um aeromodelo que é o stick, é o stick para motor 19 a 25, é o ugly stick, né? E vai aprender a entelar do curso, né, vintage, um Tiger Mouse, que é um biplano que eu tenho, que está voando até hoje com a mesma entelagem, porque as técnicas que eu uso para entelar, que eu ensinei para entelar, fazem com que a entelagem dure muito. Mas é um curso vintage, ele não é 16:9, como essa tela que você está vendo, era aquela tela quadrada ainda, né, anterior de TV, mas o conteúdo é bom. E o professor, sabe, é um cara novinho lá, o cara é bom, viu? Pelo que eu escutei lá do outro, o nego é bom. Modéstia à parte, né? Mas é isso. Quem tiver interessado, então, por favor, vocês estão aí nos meus grupos, né? Ou se não tiver, manda na descrição desse vídeo, fala, eu queria ter acesso ao link do curso e tal, né? Aliás, eu fiz uma promoção que agora ela já acabou, né? Eu mandei para todo mundo que estava inscrito, em todos os meus grupos, um link. Um link não, eu mandei como é que chama aquilo? Um cupom. Olha só,
Tá tudo na Black Friday, tá gravado, dá para assistir ainda. Eu acho que deve estar aberto, eu não sei. E no dia do lançamento, cara, até 24 horas depois, o camarada que já era aluno meu, e teve gente que comprou nesse valor, tá? Ele comprou os 3 cursos com, até vergonha de falar, cara, R$ 125. Por quê? Porque eu dei um desconto de 75% em cima dos 3 cursos da Black Friday, que já vinha com um desconto de mais de 50%, que é esse que está sendo vendido agora. Por enquanto, até o final desse mês aqui, eu não sei se chega até o final do mês. Vamos ver. Então, 57% de desconto do preço normal. Em cima disso, o cara pagou 25%. Olha só. E teve gente também inscrita como vocês, só inscrita, que não é aluno meu, que pagou, que teve 60% de desconto. Porque eu mandei um cupom também por e-mail. Se vocês não abriram os e-mails, vocês perderam de 60% de desconto. O cara entrava lá, em cima dos 57% de desconto do valor normal, ainda um desconto de 60%. Sabe quanto o cara pagou? 200 merréis. Já ouviu falar em merréis? R$ 200. Só que esse desconto acabou. Você fica só com 57% se você ainda tiver interesse em comprar. Agora, se você que está aqui, está inscrito em alguma coisa minha, baixou um e-book, se inscreveu em algum grupo, se inscreveu na Black Friday, em qualquer coisa, você recebeu esse e-mail, tá? Então, agora a oportunidade é essa. Eu não sei se algum dia mais eu vou fazer uma Black Friday, para dizer bem a verdade para você, porque dá muito trabalho. Não parece, mas dá. Mas, enfim, se você estiver disposto, me avisa, eu te mando o link e você tem esse desconto brutal aí já, que já é uma grande coisa. Mais de 50% de desconto, né? 57% de desconto, você vai pagar 43% só do valor. Tá ok? Então é isso, pessoal. Eu agradeço a paciência, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem com Deus, se cuidem. Você que está assistindo gravado, você que está assistindo ao vivo, tá? Se não está inscrito, se inscreva. Se gostou, deixe seu like. E até terça que vem, 8h30 da noite, se Deus permitir, se Deus quiser, estou aqui com mais uma aula secreta. Beleza, pessoal? Tchau!